Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Carlos Gaspar, cirurgião plástico. E eu, a doutora Bárbara Milan, dermatologista. Nós estamos aqui hoje para debater um outro tema polêmico. Esse tema que eu considero de extrema importância, porque ele é muito mal interpretado pelas pacientes. Hoje nós vamos falar de PMMA. O que é o PMMA, doutora Bárbara? O PMMA é um tipo de preenchimento antigo. E antigo, a gente quer dizer ultrapassado mesmo. O nome comercial mais conhecido do PMMA é Metacril. Muitas pessoas no passado, na década de 80, fizeram vários procedimentos com PMMA no rosto, no corpo, enfim, achando que seria um procedimento maravilhoso porque a molécula não é absorvida, ela é uma molécula permanente. O problema é, com o tempo nós percebemos que, primeiro, as alterações do envelhecimento, elas são muito dinâmicas e conforme o tempo vai passando, não é legal ter um produto lá. Na verdade, a presença do produto vai tornando a pessoa artificial, vai gerando problemas. Sem contar que a molécula não é exatamente tranquila para o nosso corpo, né? Com o tempo, o nosso próprio sistema imune, o nosso tecido, ele enxerga que tem aquela molécula lá e começa a gerar uma inflamação, formar uma fibrose, às vezes até umas cicatrizes em torno, que inclusive acabam resultando em deformidades, né? Você já deve ter visto isso, hein? Sim, com certeza. Não, é perfeito o que você está falando. E deixa eu ver se o pessoal entende direitinho o teu ponto de vista. Então quer dizer que o fato da molécula ficar permanentemente dentro do corpo da pessoa, isso é uma coisa ruim. Sim, é péssimo, porque a verdade é, o nosso corpo está em constante transformação, ele está constantemente se renovando, trocando as células, produzindo um tecido novo, nossos ossos, a nossa pele, o nosso cabelo, todos os nossos órgãos. E o corpo percebe essa molécula lá, ela percebe que ela é estranha, ele enxerga que está lá e ele começa a tentar degradar. Só que ele não consegue, porque ela é inabsorvível, ela é como se fosse um derivado de petróleo, plástico, um negócio doido. E aí essa inflamação em torno dessa molécula é que acaba gerando tantos problemas para o nosso corpo. Exatamente. Bom, eu tenho uma outra questão que envolve esse tema que me incomoda muito, que é a grande maioria das mulheres, dos homens que se propõem a fazer preenchimentos com PMMA, eles sabem dessas coisas, eles sabem dessas características, e mesmo assim eles se propõem a fazer o procedimento. O que explica isso? Por quê? Na minha opinião, são duas coisas. Uma, com certeza, é o profissional que faz, né? Assim, obviamente, se alguém vier para nós querendo fazer um procedimento desse, eu não faço, você não faz, é tipo, lamento, não temos. Existem profissionais que ainda, infelizmente, trabalham com esse tipo de produto que a gente sabe que não é o mais correto, mas enfim, né, não entra, acho que no mérito da nossa conversa. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, com certeza, é uma questão de custo. Muitas vezes as pessoas enxergam um procedimento com PMMA como uma coisa mais barata a curto e a longo prazo. Porque elas pensam, o produto é muito mais em conta do que outros produtos que nós usamos, como o ácido hialurônico, a hidroxiapatita de cálcio. Então a pessoa já gasta menos no dia do procedimento e ela imagina que como não vai ser absorvido, ela não vai ter que fazer de novo. Vai ser uma coisa que o rosto... O que as pessoas não entendem ela imagina que o rosto dela vai ficar, ou que o corpo, enfim, vai ficar do jeito que tá na hora que injetou o PMMA. Que aquela foto do antes e depois é assim para sempre. E a gente sabe que isso não é verdade. Não só porque o material gera essa inflamação a longo prazo, casos horríveis, já vi gente pegando gripe e ficando com o rosto todo inchado por causa de PMMA, coisas absurdas. E, ao mesmo tempo, como o nosso rosto vai constantemente mudando com o envelhecimento, o PMMA que você coloca numa área, com o tempo essa área do rosto muda e ele acaba migrando, ele não fica exatamente igual, nunca. Então assim,
pode parecer vantagem na hora que você está fazendo, mas acredite, em 5, às vezes menos de 5 anos, você vai olhar para aquilo e vai falar, não devia ter feito isso. É fantástico, essa sua visão, realmente eu não tinha pensado, mas essa ótica financeira e de uma tentativa de raciocínio a longo prazo por parte do paciente, talvez justifique essa grande procura que tem, né? Então eu acho que cabe a nós, profissionais que tentamos praticar a medicina da maneira, vamos dizer assim, mais correta possível, tentar orientar o máximo de pessoas possível para minimizar esses danos. Porque olha, gente, a quantidade de pessoas que eu recebo, que a doutora Bárbara recebe nos nossos consultórios, solicitando a remoção de PMMA do seu rosto, dos seus glúteos, do seu corpo, é enorme. Então, se você não quer entrar para essa estatística, simplesmente não faça esse tipo de procedimento. Tem uma outra coisa que me incomoda também, Bárbara, que é o fato de um dos produtos de Metacril ter sido aprovado pela Anvisa para utilização. E a gente sabe que, assim, existe um grupo restrito de pessoas que vão poder utilizar esse produto em situações, vamos dizer assim, de urgência. Como, por exemplo, um paciente já num estágio de consumpção pela AIDS, assim, bem avançado, entendeu? Então, Sim. Tirando esse grupo restrito de pacientes, eu não vejo necessidade de uma outra paciente, de um outro paciente estar utilizando esse produto. E o fato da Anvisa ter respaldado esse produto, isso de alguma maneira traz algum conforto para outras pacientes que falam, não, está aprovado pela Anvisa, eu posso usar. Isso com certeza é um outro problema. Na verdade, eu enxergo como a aprovação da Anvisa uma forma de legitimar o uso do PMMA nesse tipo de paciente. Nós sabemos que mesmo um paciente com HIV, estágios avançados, com muita lipodistrofia, muito consumo mesmo, muito consumido, que o melhor tratamento para esse tipo de paciente são estimuladores de colágeno. Já existem vários estudos que mostram que é o melhor tratamento. Ao mesmo tempo, nós vivemos num país onde o custo disso é muito alto, então não é oferecido, assim, o governo não consegue oferecer isso para esse tipo de paciente. Muitas vezes esse tipo de paciente também não tem acesso por vias particulares por questão de dinheiro. A gente sabe que são tratamentos caros e que vão ser usados a longo prazo. Então não são 2 sessões, não são 3, são vários anos de tratamento, então o custo acaba sendo muito elevado. E aí acaba criando esse outro problema, porque a pessoa pesquisa e vê a aprovação, e aí ela acha, não, tá aprovado, tá ok. E não é isso, né? Nós temos vários produtos aprovados para várias coisas que são para um uso e não para outro, né? Não é porque tá aprovado pela Anvisa que é uma indicação para todo mundo. Bárbara, tem uma outra questão que o pessoal também confunde bastante em relação ao Metacril, e afinal de contas, pelo SUS é aplicado em quais são essas situações extremas assim que a pessoa pode aplicar o Metacril, já que a Anvisa aprovou ele para alguns casos? A Anvisa aprovou realmente o uso do Metacril apenas para pacientes HIV positivos que já têm lipodistrofia, que já tem aquela distrofia que o HIV dá, aquele rosto do HIV de antigamente, né, que a gente, exato, bem consumido, que a gente sabe que hoje em dia já é mais difícil, né, com os novos tratamentos. Sim. Mas existem pacientes que estão há muitos anos com a doença e que têm esse tipo de alteração física pelo vírus, certo, e também pelas medicações que tratam. E aí, por questões de custo, né, o governo acabou autorizando o uso do Metacril, inclusive é coberto pelo SUS, então vários hospitais fazem esse procedimento, eu inclusive já fiz durante a residência, de aplicar o Metacril em pacientes com HIV com essas alterações. Obviamente, esse tratamento não é o melhor tratamento para esse tipo de paciente.
Quer dizer, é uma alternativa emergencial para uma situação estética drástica. Exatamente. E é uma alternativa barata, né? Hoje já existem vários estudos que mostram que o melhor tratamento para esse tipo de paciente são com bioestimuladores de colágeno, como o ácido polilático, a hidroxiapatita de cálcio, Perfeito. injetáveis e que tem um resultado em curto e longo prazo muito melhores. Obviamente, a gente sabe que são produtos muito mais caros e que o governo não disponibiliza isso, nem mesmo para esses pacientes que nem são tantos assim, mas eles não disponibilizam. Então, acaba sendo uma alternativa tanto aprovar na Anvisa para poder usar então no sistema público nesses pacientes. E como aqui a gente tá sem rabo preso com ninguém, vamos falar, as empresas que fabricam esses produtos também não estão nem um pouco interessadas em, vamos dizer assim, facilitar o acesso. O acesso, né? Então, diminuir o custo, infelizmente, isso seria assim realmente um grande alívio, né? Imagina se eles fizessem um programa, seria fantástico, né? Mas... Bom, a gente pode falar disso porque nós estamos aqui para abrir o jogo mesmo e falar de temas polêmicos e de assuntos que realmente você não vai ouvir ninguém falando. Então, você não vai ouvir ninguém falando que a empresa X ou a empresa Y não está afim de financiar ou baixar os custos de determinado tratamento. Eu acho que é isso. Eu acho que o recado final que fica é o seguinte. Procurem um dermatologista de sua confiança, um cirurgião plástico de sua confiança. Se vocês têm interesse em algum procedimento estético, principalmente nesses procedimentos injetáveis, isso é uma questão que tem que ser muito bem conversada com o seu médico, com o seu cirurgião, com a sua dermatologista, porque se você vai optar por colocar um produto dentro de você, você tem que se certificar que esse produto não vai trazer nenhum problema para a sua saúde. E eu acho que essa é a maior mensagem que fica do tema de hoje, né, Bárbara? Com certeza. O que você acha? Com certeza. É aquela velha história do que o barato sai caro. Tem certas coisas, todo o procedimento que nós fazemos para melhora da autoestima, para uma melhora estética, tem que ser muito bem pensado, avaliado o risco, o benefício, e não só de agora, mas também a longo prazo. E ninguém melhor que o seu médico, o seu plástico, a sua dermato, para você conversar sobre isso e para te indicar o melhor tratamento para você, que muitas vezes não é o que o paciente está pensando e, sinceramente, nunca é o PMMA. Perfeito. Muito bom. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Eu e a doutora Bárbara vamos ficar por aqui. E, gente, escrevam pra gente. Nós temos um canal de comunicação pelo WhatsApp. Manda mensagem pra gente. Aqui nesse vídeo, vocês podem escrever nos comentários o que é que vocês acharam. Inclusive, vocês podem deixar comentários aqui neste vídeo sobre temas que vocês desejam ouvir. Novos temas, polêmicos ou não. Enfim, pessoal, a gente fica por aqui.